Opa, beleza? Que eu tinha, eu vou dar continuidade com a série de vídeos sobre a base de dados local Realm. Vou estar mostrando aí o formato de migração utilizando o JSON, né? Que é um formato de migração que, enfim, as pessoas entram em contato comigo perguntando, Tiago, como é que eu faço para iniciar o meu SQLite já com uma série de dados assim que o usuário instalar a app, enfim, abrir a app, né? É isso que a gente vai estar simulando, essa série de dados iniciais, mas no Realm, não no SQLite. Então, vamos vir aqui a nossa aplicação, né, que está o Realm. Aqui está um script de PHP que vai simular aí, ele está simulando para a gente, é uma base de dados online, certo? Que a ideia seria, eu já tenho o meu sistema online, meu sistema web, tenho minha base de dados, eu quero já iniciar com alguns dados na minha app, ok? E basicamente os dados que eu tenho aqui são os dados que a gente veio construindo, né? A estrutura enfim, de dados que a gente veio construindo até o vídeo 6, que é o que tem aluno, disciplinas, enfim, notas. Então, vou dar um select aqui, e esses são os dados, né? Parte dos dados eu coloquei, né? Para apresentar que a gente tem aqui na nossa base web, né? Na nossa base remota, que é o MySQL. Eu estou utilizando um IDE que me permite fazer esse tipo de coisa. Vim aqui, botão direito, Save to File, JSON, né? Então, se você está com Eclipse, que é gratuito, vê se tem algum plugin, provavelmente tem, que permite você, enfim, navegar, né, na base de dados da sua aplicação e também exportar em formato JSON, certo? A gente vai estar utilizando o JSON porque é outra forma de migração que o Realm permite, ok? Tem outras N maneiras de você já iniciar com os dados no Realm. Uma delas é você já deixar os objetos sendo inseridos lá com o Begin Transaction e o Commit Transaction dentro dele, entre esses camaradas, né? Da forma que a gente fez até agora, que foi só a inserção de objetos utilizando os objetos, os próprios objetos lá do nosso domínio do problema. Dessa forma aqui, quando a gente está pegando da base de dados, enfim, do nosso sistema web, da nossa base remota, e já adicionando no nosso Realm via JSON. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que eu vou fazer com o meu JSON, né, com a minha tabela. Vou deixar aqui em SQL JSON. Beleza, já temos uma. Vou pegar as quatro, ok? E você vai ver que eu deixei pronto aí porque a gente vai ter um probleminha quando chegar em grade, né, nas notas. Ok, tem que ser um por um, ele não permite fazer tudo de uma vez só. Pelo menos não essa versão do PHP Store. Beleza, e você tem lá, se você abrir o arquivo, é exatamente isso que a gente precisa. Ó, um array de JSON. Tem outra forma de adicionar o JSON, que é uma forma única, mas a gente vai utilizar essa de array porque a gente vai querer, vai simular a inicialização de uma base já com vários dados. Então, array, do jeito que a gente precisa, aqui também, disciplina, grade também, grade, né, e student. O problema aqui está em grade, porque o mapeamento objeto relacional que eu fiz, que é quando a gente quer trazer os objetos da nossa aplicação para o modelo relacional, ele inclui o ID da disciplina e o ID do estudante dentro da tabela de grade. Por quê? Porque não tem como ter uma grade, né, um grade, sem ter vinculado uma disciplina e um estudante, exatamente um, certo? No caso, o grade é a nota. Então, o que a gente teria que fazer é ajustar o nosso JSON, ok? Para que quando a gente fosse utilizar lá na nossa aplicação, ele conseguisse construir tudo corretamente, a gente pudesse, no caso, criar a vinculação sem problema. Deixa assim, dessa forma. Vou fechar aqui disciplina, não vou fechar endereço. O endereço não tem problema, tá? Se você notar, o ID do endereço, se você voltar no vídeo anterior, é o mesmo do que o ID, né, do aluno. Então é um endereço por aluno, mesmo que o endereço seja o mesmo, certo? Então não tem problema a gente deixar em arquivo separado, que a gente vai conseguir dar o join, né, realizar a vinculação lá, lá na nossa aplicação, por causa que a gente sabe que os IDs são iguais. Então pode fechar, deixa ele como arquivo único. Esse aqui a gente não vai modificar. Esse aqui nós também não vamos modificar, né? Não vamos utilizar esse e esse daqui modificado. Primeiro, vou fazer uma única modificação aqui para você entender como solucionar esse problema do grade. Vem em grade e aqui eu tenho esse primeiro. Eu tenho vinculado a ele a disciplina de ID 2 e o aluno de ID 3. Eu vou vir aqui em discipline e vou pegar de ID 2.
esse é o objeto da disciplina de ID2, certo? Esse é o objeto JSON. Se você não sabe o que é um JSON, dá uma pesquisada aí no Google, é bem simples de entender, ok? Então eu pego esse objeto de ID2, volto aqui em grade e coloco no lugar de ID da spleen e tiro, né? Eu vou remover esse da spleen. Se você notar, você tem que ter o mesmo nome dos atributos lá, enfim, vou vir aqui em grade, no seu, lá na sua aplicação, né, para ele fazer o mapeamento correto, quando ele for colocar no Realm. Voltando aqui, colocamos aqui o da spleen, então a gente volta em student, né, a gente não tem esse student, né, no nosso grade, você pode vir aqui, é o student que tem disciplines, na verdade tem grades, perdão, e dentro de cada grade tem uma disciplina. Então a gente volta aqui, a gente precisa de modificar esse cara agora, né, e aqui a gente tem que é o aluno 3. Então a gente vem aqui no aluno 3 e você vai ver que ele termina em e-mail e não tem grades. Então a gente vai ter que adicionar aqui, vou dar um Ctrl D, né? E vou colocar aqui grades. Só que tome cuidado para você só não vir aqui copiar, né? E colar. Porque na verdade ele é um array JSON, então você coloca primeiro colchetes. Beleza, se você tivesse mais matérias, né, para mais notas para esse aluno, você só dava vírgula e continuava colando, copiando e colando, né, montando a estrutura corretamente para ficar tudo vinculado a um aluno só. Nesse caso aqui, a gente só vai ter uma, que eu estou querendo mostrar o problema e como solucionar esse problema, né, dessa composição forte que a gente tem aqui. E agora a gente tem um aluno, um objeto aluno, que tem uma lista, né, um array de grades, que tem ao menos um, no nosso caso já tem um, que é, enfim, a nota que deveria ficar vinculada ao aluno, por causa dessa relação que tem aqui na tabela, que deu ID 3, ele não tem esse camarada no objeto grade, então a gente remove. Então, desse jeito aqui, né, item aí da spleen, já é o suficiente para mostrar como é que seria a modificação no nosso caso, né, devido ao mapeamento que eu fiz objeto relacional. Teria que fazer isso daqui para a gente poder ter a vinculação correta lá na nossa aplicação, porque não tem como identificar o grade pelo ID, né, vincular aí no caso o grade e o ID ao aluno e a disciplina, devido ao formato que eu escolhi lá na aplicação, enfim, que o ID do grade, toda hora que tem uma atualização, ele é renovado, a gente não utiliza o mesmo ID, enfim, entre outros fatores. Então, essa seria a estrutura, correto? E aqui, eu vou fechar, aqui eu já vou lhe mostrar que eu deixei pronto. Aqui é o mesmo, né? Address é o mesmo, da spleen é o mesmo, só que student não é, ele já está pronto, né? Ele já está com a grade, a disciplina, e você note que o aluno 1, por exemplo, ele tem duas notas, né? Então, está aí dentro do array, correto? Esse é o array. E aqui já começa já o aluno 2 e por aí vai. Beleza, nossos arquivos JSON estão montados, agora a gente tem que colocar eles na nossa app. Primeira coisa, essa visualização está em modo Android. A gente vem aqui e coloca Project. E aí, dentro de App, Source e Main, você vem dentro de Main, a gente vai criar um folder chamado Assets. Directory, vou colocar aqui Assets, ok? Beleza, e dentro dele nós vamos colocar os nossos arquivos JSON. Mas eu vou criá-los aqui, né, porque o copy paste do PHP Storm para o Android Studio não funciona. File, vou colocar disciplines.json. Vou criar um address também. Address.json. E um students. Students.json. Beleza, então você já imaginou que agora é ir lá e pegar o conteúdo, copiar e colar. Volta no PHP Storm. Vamos começar aqui com address. Ctrl A, Ctrl C. Address. Beleza. Faz o mesmo para todos os outros. Vamos aproveitar student aqui logo. Ctrl C. Ok, agora só disciplinas. Eu acabei deixando o grade aqui, mas não precisava não, certo? Ok. Né? E aí, beleza. Como é que a gente inicia agora, né,
a nossa aplicação com todos esses dados. A gente vai vir aqui, vamos criar um novo método, private void init, ok? Vai ter como parâmetro de entrada o realm, beleza? E a primeira coisa que eu vou fazer é acessar um share preference, ok? Share preference, vou chamar de sp get preference, vou colocar o mode private para só nossa app utilizá-lo. E vou ter um condicional verificando se essa é a primeira vez que a app é aberta. A gente vem aqui, get int, vou colocar aqui flag, certo? Se não tiver nada, ele vai retornar 0. Se for igual a 0, quer dizer que é a primeira vez. Então, eu já vou acessar esse camarada novamente para editá-lo, né? Eu vou vir com sp edit put, ok? Int flag, colocar 1 e aí apply. Beleza? Só para verificar que a gente entrou aqui, eu vou colocar um log, certo? Para a gente verificar que ele vai entrar somente uma vez nesse método. Beleza, mas até agora nada de acessar os arquivos, então a gente vai estar colocando aqui um try catch. E como eu não vou estar trabalhando try catch, eu vou colocar aqui só exception, trabalhando a ponto de verificar qual foi a exception gerada. Exception, vou dar um print stake trace. E o realm, eu vou assumir que ele já entrou aqui, enfim, com o objeto realm conectado. Aqui eu vou dar um realm cancel transaction. E aqui eu vou colocar realm begin transaction e o commit transaction. Certo? O código de inserção vai ficar aqui, entre esses camaradas. E vamos acessar o nosso folder asset. Né? Asset Manager, vou colocar Asset Manager, Get Assets, ok? E vou ter também um input string. Input string, vou chamar de yes, e ele vai iniciar nulo. Certo? Aqui dentro, eu vou colocar disciplines, certo? Vou pegar o meu yes, recebe Asset Manager, Open, e aí você pode com segurança colocar a partir de dentro do folder Assets, então a gente não precisa de colocar o Assets folder dessa forma. Como a gente não tem outro folder aqui dentro, a gente não precisa colocar o outro folder, né? No caso o outro folder que esses camaradas iam estar dentro dele, só colocar direto o nome do arquivo e extensão. Eu vou estar começando com disciplina, então disciplines.json, e aí o nosso realm começa a trabalhar. Né? Create or update from JSON, ok? Tem que coloca o update para você não ter problema. Só no caso do address que a gente não vai precisar, e já eu explico. E aqui, primeira coisa, discipline.class, então o nosso conteúdo. Beleza. As disciplinas já são adicionadas, só dar uma indentação aqui. E vou fazer o mesmo para students. Ok? Opa. Students e endereços. Ajeitar aqui e corrigir o que é students. Aqui student, aqui address e aqui address. Beleza. Certeza que estão os arquivos corretos, para a gente não ter problema. E aqui a gente não pode utilizar essa estrutura. Né? Por que não? Porque ele não vai aceitar o update por causa que o address não tem o primary key. Ele não vai aceitar update em entidade que não tem o annotation primary key. Eu já expliquei o porquê que não tem, né, que é um possível bug, eu expliquei na aula anterior, na videoaula 6 dessa série. Então é só você colocar aqui create. Se você não colocar, vai dar exceção e ele vai colocar esses dados, mas os outros dois ele não vai, porque ele vai sair do try. Ok? Vai pro catch. Então, teoricamente é isso, né? Da spline, só certificar que os nomes estão corretos. Agora a gente tem que chamar nosso neto, né? Senão não vai funcionar. Só vamos fazer o seguinte:
Se ele entrar aqui, na nossa interface, se você lembrar o vídeo de aula anterior, não tem como, eu não apresento, não coloquei nada apresentando um endereço, mas o endereço ele entra, né? Como você na aula anterior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar o endereço de cada aluno, caso ele já tenha entrado aqui. Vou vir aqui, vou colocar realm results student recebe realm where find all, ok? Só colocar a classe aqui e aí vamos iterar, né, pelo loop student, chamar de s students, ok? Só corrigir aqui e eu vou dar um log com o nome do estudante. Student e com a rua. Só a rua já é o suficiente, só quero certificar de que os endereços foram salvos, eu vou conseguir filtrá-los. Address, ok? Vou chamar de A. Realm where equal to ID, como eu sei que o ID do estudante do endereço é o mesmo. S get ID find first. Ok, só deixa eu colocar a classe correta aqui. E aqui eu só venho e coloco s get name a get street. Beleza, né? Teoricamente sim, vai funcionar. Só vamos pegar aqui o init e colocar logo depois da chamada do realm. Para inicializar a nossa aplicação. Vai verificar a flag, vai aplicar o valor da flag, enfim. Disciplina, o arquivo está batendo. A classe também. Arquivo headers. Está batendo, tá bem, certo? Classe também. E aqui students. Ok também. Então a gente já pode executar para ver se vai já inicializar a nossa aplicação com os dados corretos. E tá lá, disciplinas 10 e estudantes 8, já iniciou, né? Igualzinho tá na nossa base web. E tá aí. Cada disciplina eu coloquei um estudante aí para cada disciplina, mas tem estudante que tem mais de uma disciplina, certo? Mas não disciplina repetida. Atualizar. Não vou atualizar, já que é o suficiente. Estudantes. Se você notar, quando eu voltei ali, né? Olha lá, quando eu voltei das disciplinas para entrar em estudantes, eu voltei para main activity. E aí ele não chamou o init novamente. Ele fez o quê? Mostrou que o endereço foi salvo, né? Perdão, é só essa parte aqui. O nome do aluno, nome da rua. Aluno, rua. Aluno, rua. Beleza. E agora a gente vem em estudante. Tem aí todos os estudantes. Esses dois estão com duas disciplinas. Biologia e Química. Esse daqui está com Estatística e Ciência. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo 7 da série Realm. Ok? Que no caso aí utilizando a migração de dados. Quando, por exemplo, a gente já tem dados, a base de dados web, utilizando o JSON. Okay? Tem outra forma de utilizar o JSON, correto? Mas, enfim, eu vi vantagem em utilizar essa forma de migração só se for nesse caso. Então foi isso daí que eu queria mostrar. Se for no caso que a gente já quer iniciar com dados, quando é estado e cidade, por exemplo. O próximo vídeo provavelmente eu vou estar falando aí como é que a gente trabalha cache. E a gente vai ter que ter a parte da aplicação web, a aplicação do Android vai estar consumindo essa aplicação web, e aí o Realm vai estar trabalhando como cache, né, que é outra parte que me pergunto muito, provavelmente vai ser a última parte dessa série, né, e aí a gente vai testar quando estiver offline, a aplicação vai ter que funcionar, certo? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.